Entender é que o quanto que mudou o mercado, né? Talvez até por um reflexo da economia, mas antigamente o caminho da busca era assim, a empresa decidia única e exclusivamente praticamente quais eram os candidatos que ela queria e quem que ela queria contratar para a empresa dela. E hoje essa dinâmica ela mudou muito, né? Hoje se inverteu muito este papel, onde os talentos muitas vezes, primeiro eles escolhem se eles vão querer fazer parte daquela empresa ou não, para depois a empresa ter a possibilidade de fazer a análise de perfil e avaliar as competências se aquela pessoa tem condições de entrar na empresa ou não. Isso no caso de buscar talentos, né? Isso. A gente está falando de talentos. De talentos. Então, o poder de decisão hoje ficou muito nessa perspectiva. E aí, fazendo um link com isso que você está trazendo, assim, dois caminhos podem eventualmente acontecer. Ou a pessoa com uma qualificação demais para determinadas vagas, e quando a gente está no momento da economia, que não está eventualmente muito bom, sobram profissionais qualificados no mercado, e às vezes esse profissional tem dificuldade para se colocar porque ele ouve da empresa assim, mas você é qualificado demais para vir trabalhar numa vaga tão simples aqui internamente. Então essa é uma dificuldade. E o outro ponto também às vezes acontece que é a qualificação de menos. As pessoas querem dinheiro, elas querem ter o salário, mas elas não estão muitas vezes dispostas a se qualificar o suficiente para ocupar realmente uma cadeira que seja de destaque, que tenha remuneração compatível com aquilo que ela gostaria realmente de ganhar. Então, acontece muitas vezes essa desconexão, o que é a qualificação, que pode ser a mais ou de menos, e a decisão de escolha que hoje está muito mais, quem que decide mais? Primeiramente quem decide é o candidato. Depois a empresa tem a oportunidade de decidir. E aí, o que é importante a gente compreender que mudou muito o conceito nos últimos anos? O que o candidato leva em consideração na hora dele decidir se ele vai ou não querer participar de um processo seletivo naquela empresa. E aí, o Employer Brand, que é a força da marca, que é a potência da marca, ela vai contar muito, vai fazer muita diferença. Porque o que a empresa transmite para o mercado? Qual é a força da marca dela? O quanto que ela tem coerência daquilo que ela diz versus aquilo que ela executa? Tem aspectos relacionados à responsabilidade social, responsabilidade ambiental. Então, estas questões que antigamente talvez não eram tão consideradas, hoje, quando o profissional vai tomar uma decisão, muitas vezes isso é o divisor de águas, né? Às vezes não é só a remuneração. Né? É o contexto. E não só a questão da remuneração, né? Mas se tem, não é só o dinheiro. Mas às vezes você tem um plano de carreira, você tem um processo de possibilidade de oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Um lugar agradável, né? Se o clima de trabalho é bom. Isso conta muito. Muito, 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 muito. E antigamente não, era muito o inverso, né? A empresa decidia. Então hoje a gente vive uma escassez de mão de obra. A gente vive uma escassez de pessoas qualificadas que realmente estejam dispostas a entregar aquilo que muitas vezes a empresa precisa. Então a conta agora olha para os dois lados, ela não é unilateral. É um ponto que os empresários precisam olhar, né? Precisa olhar e precisa ter essa mudança de cultura interna, porque senão cada vez mais vai ter dificuldade em contratar e às vezes até contrata, mas não retém, porque quando a pessoa entra, então se foi vendido para ela uma imagem da empresa muito positiva e quando ela entra, ela se dá conta que não é bem aquilo, ela não fica. E daí o custo para a empresa é muito grande, porque perdeu tempo treinando, perdeu tempo qualificando, e aí quando vê a pessoa não permanece. Então, precisa ser repensado realmente desde internamente, né? O que a empresa realmente vai querer ser, oferecer e o que ela vai comunicar. Se tiver divergência, a hora que a pessoa entra, ela não fica. Né? Obrigada, Dilis. Até a próxima. Valeu, sucesso a todos. 11h16, 31 graus. Continuando aqui o nosso noticiário, o prazo para as matrículas na rede estadual de ensino começa hoje, aliás, amanhã, quarta-feira. Os pais e responsáveis devem ficar atentos ao prazo. Certo, minha querida? Viu? Deu certo o negócio lá da Carol, né, do plano que você falou que não tinha entregue lá? Não, tô esperando até hoje.